Bom, pessoal, a ideia hoje aqui é falar sobre planejamento profissional, né? Na última live que a gente fez, que foi até mais simples, mas também a gente não trabalhou junto com o YouTube e o Zoom junto, foi só uma transmissão única dentro do Zoom, então foi bem mais fácil, a gente conseguiu trabalhar direitinho. Até vou pedir também para o pessoal lá, para a Ana Paula, que tá aí ouvindo a gente, entrar lá no Linktree e substituir o link que está do YouTube pelo link do Zoom, para quem entrar um pouco mais tarde ou for ver, entrar no link da bio via Instagram ou por outra rede, vai acabar encontrando esse linkzinho que nós estamos conversando aqui. Está conseguindo compartilhar? Ah, legal, ótimo. Então a gente resolveu o problema. Então faz de conta que a gente está começando agora, olha que legal. Boa noite a todos. Depois a gente edita toda essa parte que ficou para trás. A ideia é como a gente fez o outro bate-papo, eu não sei se vocês todos tiveram a oportunidade de fazer o planejamento pessoal, que foi bastante rico, né? Trabalhou vários aspectos muito interessantes que a gente vai acabar abordando aqui, e hoje a gente evolui para um planejamento um pouco mais estratégico, um pouco mais ambientado dentro do trabalho da gente, e que tem várias, vamos dizer assim, várias frentes, né? Bom, dentro de um planejamento, como a gente viu, a gente trabalha com algumas partes, né? Primeiramente, é o planejamento pessoal. A gente não consegue dissociar a pessoa do trabalho, né? Minha vida profissional e minha vida pessoal, elas não são desconectadas. A gente não consegue fazer essa desconexão. Por isso que eu insisti bastante, até comecei com vocês, pelo trabalho que a gente tem em cima de planejamento pessoal. Foi bem detalhado, foi bem didático, foi um exercício bastante interessante. Quem não fez, eu convido a entrar lá no canal do YouTube e fazer. É uma experiência de uma hora e meia, onde você vai poder redigir aí o seu planejamento pessoal. A gente vai falar bastante disso aqui. Não se preocupe, se você não fez, depois você pega e faz e junta uma coisa com a outra, não vai ter problema. Existem outros aspectos para a formação de um planejamento. Por exemplo, eu estou começando a minha carreira, então eu vou lá e faço meu planejamento pessoal da escolha da minha carreira inicial. Eu sou um jovem na faculdade ou fazendo uma segunda faculdade, ou até mesmo um profissional fazendo transição de carreira. Então eu tenho uma forma de ver isso, uma forma de planejar isso, que a gente vai abordar um pouco mais no detalhe aqui. Tem o desenvolvimento profissional propriamente dito. Você já está na carreira que você escolheu, você já não tem, neste momento da sua vida, você não tem dúvidas quanto a isso, mas você quer fazer um desenvolvimento, um direcionamento mais fino do teu planejamento profissional. Este é um tipo de profissional e um tipo de planejamento. A gente também vai abordar aqui. E a questão dos profissionais que são donos de empresa, que são empresários, que são empreendedores, que têm a sua própria empresa ou quer ter a sua própria empresa, ou são coaches, consultores, mentores, são pessoas que são profissionais liberais, microempreendedores individuais, microempresa, média empresa, grande empresa. Então, são profissionais que são donos do seu próprio negócio. Então, é um outro tipo de enfoque. Então, nós vamos tentar passar aqui dizendo, a gente já passou pelo planejamento pessoal, e a gente vai trabalhar os outros em seguida e você tenta se encaixar aonde você se percebe melhor. Eles têm uma certa ligação um com o outro, mas eu achei mais didático se a gente trabalhasse de uma forma separada. Fazendo um rapidíssimo overview sobre o planejamento pessoal, a gente trabalhou no exercício de planejamento pessoal profetizando, né? Ou seja, nós dizemos para nós mesmos para onde nós estamos indo. A nossa mente ela vai seguir o que eu quero. Se eu tenho um pensamento positivo, se eu quero ir numa direção, é meio caminho andado. Então eu preciso realmente dizer para a minha mente, dizer para mim, profetizar qual vai ser o meu futuro, fazendo o meu planejamento pessoal. Então a gente viu isso no planejamento pessoal. E seguiu o roteiro da roda da abundância. Então a gente aprendeu que precisa declarar, você precisa dizer, você precisa fazer o seu planejamento por escrito, ter as suas metas por escrito, metas inteligentes, nós vimos técnicas para fazer isso. Você tem que fazer, né, após planejamento, você tem que entrar em ação o mais rápido possível e tem que agradecer. Os bons e os maus resultados são todos aprendizados. A gente viu que os erros são possibilidades de acerto, de desenvolvimento, de ajuste, e os acertos têm que ser comemorados, e a gente tem sempre que agradecer, não interessa que tipo de resultado a gente teve. Então, isso é importante trabalhar.
Vimos também aprendizados que a gente teve durante o ano passado, que foi um ano bem complicado, né? Tivemos a flexibilização de trabalho, entrar com essa trabalho remoto, uma colaboração maior entre as pessoas, um aumento de número de parcerias, um aumento de número de empresas que foram abertas no mercado, dá mais valor à vida. Eu vejo também dessa seguinte forma, a gente viu isso, o quão frágil é a nossa vida, houve muita reflexão sobre como é que é meu trabalho, o que eu estou fazendo, minha qualidade de vida. Então, a gente passou por todos esses aprendizados e procurou ressignificar, trabalhar com oportunidade, crescimento, aceleração. Então, a gente viu tudo isso, que todo evento é sempre uma oportunidade, um presente. Então, isso fez parte do nosso planejamento pessoal. E trabalhar em cima de um propósito, né? Ensinamos lá, discutimos sobre o que é o conceito de propósito, o que eu amo fazer, o que eu faço bem, né? O que dá a questão da paixão da gente. Depois tem o que pagariam para eu fazer, né? E o mundo, o que o mundo precisa. Quando eu junto todas essas questões, eu tenho o meu propósito. Então, a gente aprendeu que juntar tudo isso faz sentido. E vamos ver que no profissional, e isso aqui tem um viés muito profissional, porque fala de profissão, de vocação, de missão, então não só propósito de vida, mas um propósito profissional. Ele trabalha da mesma forma, né, dentro dessa mesma matriz. E, por fim, a gente falou um pouco sobre metas por escrito, a importância delas, demos o exemplo de uma meta Smarter, né, que era uma meta que era específica, mensurável, ela era atingível, relevante, temporal, ética, e ela também era recompensadora. Então, a gente começou a trabalhar nisso, e o principal ponto é a perseverança. Essa semana eu ouvi um artigo que dividiram comigo do Insight Quest, que é um programa, eu imagino, de uma pessoa que estava falando lá, mas não tinha, curiosamente, não tinha o nome de quem era a pessoa, né? Tinha o Tom Biller, que é o cara que apresenta, mas a pessoa que estava sendo apresentada, em nenhum momento eu consegui ver, mas o que eu peguei bastante foi a forma com que ele pensava, e ele coloca assim, faz uma pergunta bem interessante, assim, pergunta para o apresentador, ele fala, você ama sua mulher? Aí ele respondeu que sim, né? Ainda mais estava no ar, tinha mais é que falar que sim. E, e o cara perguntou, mas como é que você pode provar isso? Prova para mim que você ama sua mulher. Então, pelo fato do cara ali no programa não conseguir provar com fatos e dados que ele ama a mulher dele, não quer dizer que ele não ame. E ele faz um comparativo disso com a liderança e faz o comparativo disso com esses trabalhos que a gente faz. Eu faço uma extensão para uma consultoria, para uma mentoria, para um coach, para um líder, ou seja, profissionais que são influenciadores, os empresários em si, que precisam dessas competências. Então, ele coloca, está dizendo assim, como é que você vai fazer isso? Agora, se eu te der tempo para você provar isso, se você começar a mostrar que você fala bom dia para sua esposa, que você trata ela bem, que você tem oportunidade, você dá flores, você escuta ela, você antes de pegar o celular, você fala bom dia para ela, você abre a porta do carro, você faz aquilo que ela gosta, você pensa como ela pensa, você aceita as ideias dela, ou seja, são dezenas e centenas de pequenas coisas sendo feitas constantemente, criando um processo, criando um ritmo, criando um regime que vai fazer com que ela entenda que ela é amada. E ele colocou dentro disso o exemplo da liderança, e eu faço uma extensão aí, como a gente está falando sobre consultoria, mentoria e tudo mais, é a mesma coisa. Você não pode imaginar que você vai conseguir um resultado, falando agora do nosso planejamento profissional, você não vai conseguir um resultado sem perseverança, sem um programa bem montado, uma sequência bem feita. Quando você vai na academia e faz uma sequência de exercício e volta e olha no espelho, você está igualzinho, não teve mudança. Na primeira semana, talvez no primeiro mês, mas depois de 3, 6 meses fazendo aquele programa, seguindo aquele regime, eu coloco regime não de dieta, mas seguindo aquela performance constante, fazendo sempre aquelas coisas que você sabe. Se você perder um dia de treino, se você não foi uma semana, não vai mudar drasticamente a sua vida, mas a perseverança a longo prazo é que vai te trazer o resultado. O planejamento é a mesma coisa, a liderança é a mesma coisa, a consultoria, a mentoria, o coach, quando você quer se transformar, quando você quer se desenvolver ou quer realizar uma meta, é a mesma forma de pensar. Não é a intensidade, mas a persistência, a perseverança. Usar um sistema que você consiga gerenciar, que consiga ser agradável para você,
e permanecer fazendo aquilo. Isso vai trazer o resultado. Então, ouvi esse bate-papo bastante bacana e consegui fazer bastante correlatos com a nosso planejamento aqui e outras atividades dentro da nossa área, né? Outra coisa que nós falamos rapidamente dentro do planejamento pessoal, a gente falou de fatores de sucesso, para a gente refletir sobre o ambiente, comportamentos, conhecimento, crença, identidade, pertencimento e legado. Para o planejamento profissional, é a mesma coisa, só que você provavelmente vai estender isso para a tua equipe, para as pessoas com quem você trabalha, com quem você interage, os seus parceiros, os seus fornecedores, a sua liderança, seu chefe, o dono da empresa, você que é o dono. Então, você vai ser mais atuante, mais colaborativo, eu diria, dentro do ambiente de trabalho. Ah, mas Carlos, na minha família não era a mesma coisa? Sim. Se seu planejamento pessoal foi feito junto com a família, é mais fácil, como a gente até comentou. Se você vai fazer uma dieta, se você vai deixar de fumar, se você vai começar a treinar, se a família sabe, a família ajuda e está todo mundo envolvido, você tem esse ambiente, tem os comportamentos adequados, não tem esses conflitos de crença, todos têm a mesma percepção, então isso ajuda bastante. Tudo isso é o resumo do que a gente falou lá em planejamento pessoal. E eu já estou colocando aqui para vocês algumas correlações que vocês podem ver, podem perceber direitinho aí dentro dessa dinâmica. Então, qual que é o primeiro tipo de planejamento profissional que eu já vou fazer alguns comentários? A escolha da carreira, né? A pessoa que está começando ou a pessoa que está fazendo transição. Então, o objetivo dela no planejamento profissional dela é simplesmente a escolha em si. Eu quero fazer uma transição de carreira ou eu quero escolher minha primeira carreira. Esse tipo de planejamento profissional ele tem algumas características específicas. E eu vou tentar colocá-las aqui que são importantes para que você tenha sucesso. Se o seu planejamento profissional vai estar focado nesses pilares aqui. Se por acaso o teu não está ainda, segura. E de repente é interessante você já perceber aqui numa eventual revisão, né, num eventual planejamento que você vai fazer nessa direção, você tem essas características para pensar, então acho que é válido para todo mundo. Alguns dados interessantes que eu coletei aqui. As pessoas devem trocar de trabalho 12 vezes entre os 18 e os 50 anos. Então, nesses 32 anos, as pessoas, em média, trocam de profissão 12 vezes. Isso pelo Bureau de Trabalho, de Estatística do Trabalho. E 2015 é um dado que eu peguei. Então, mostra o quê? Um aumento. Antigamente tinha aquela questão, entro num trabalho, trabalho a vida inteira, me aposento lá, né? Na época, sei lá, do meu avô, do meu pai, talvez seja isso. Na minha não foi assim, mas também não eram 12 vezes, era um número menor, e esse número tende a aumentar, não digo muito mais, a curva entrou num platô, ela teve uma aceleração grande, mas agora já entrou num platô nesses 12 aí. Mas para que eu vou falar de transição de carreira? Porque mais cedo ou mais tarde você vai fazer. Eu fiz transição de carreira não há muito tempo atrás, eu diria até pouco tempo atrás, saí de um trabalho dentro do mercado como um CLT para trabalhar como um profissional liberal, fazendo coisas similares, mas foi uma transição de carreira, né? Então isso acontece com muitas pessoas e pode ser o seu foco hoje aqui para planejamento profissional, né? Um outro dado interessante: existem 7 grupos de ciências, né? Ciências exatas, ciências humanas, engenharia, ciências, sei lá, biológicas, tem ali 7 tipos de ciências, e elas são divididas dentro do site de carreiras, lá do guia de carreiras, em 81 profissões. O engenheiro lá tem 15 tipos, a parte de humanas tem 12, você vai somando aí, esses 7 aí tem em torno de 10, 12 profissões dentro de cada um deles, que é uma carreira que você vai se formar, mas depois o trabalho, né, que você vai fazer é diferente. Eu me formo em engenharia química, abaixo disso eu tenho um leque gigantesco das profissões. Eu posso ser um analista, eu posso ser um cara de vendas, eu posso ser um cara de pesquisa e desenvolvimento. Vai variar para uma série de características que tem a ver comigo e com a empresa que eu escolhi para trabalhar. Então, a gente tem hoje milhares. A gente tem um site dentro da nossa empresa, aí, um site de profissões, que tem mais de 6 mil dentro da Lidera Assessments. Tem mais de 6 mil profissões, eles são renovados todos os dias. Ali tem coisa entrando e coisa saindo, profissões que estão morrendo, profissões que estão nascendo. Então, para uma pessoa fazer uma escolha, ou para um profissional auxiliar alguém a fazer uma escolha, é um desafio, né? O mercado muda rapidamente. Então, como estar atento a isso? O que eu tenho que perceber para entender uma coisa que tem a ver comigo ou não? Bom,
Essas tendências a gente precisa prestar atenção, porque quando a gente vai escolher onde a gente vai trabalhar, a gente falou muito de propósito, falou de missão, de visão, de valores, a gente precisa estar muito atento à questão de o que tem a ver comigo. Então, quando eu vou escolher a minha profissão e eu quero que ela tenha propósito, eu quero ter significado, eu quero ser feliz fazendo aquilo, eu preciso entender o que faz sentido para mim. Então, o que eu analiso na hora de escolher minhas metas? Percebam que nós estamos fazendo aqui um paralelo muito forte entre o planejamento pessoal e o profissional, como metodologia, e estamos focando o estabelecimento específico da meta Smarter como um foco profissional. Todo o mecanismo que está atrás, ele é idêntico. Você pode pegar o planejamento pessoal e usar como profissional. Simplesmente você vai trocar os tópicos, os objetivos. Talvez tenham pessoas que tenham feito o planejamento pessoal e já tenham colocado alguma coisa profissional lá dentro. Ótimo, não tem problema nenhum. Mas quem fez puramente pessoal e agora quer fazer puramente profissional, ele só vai mudar o foco. Se é escolha de carreira, você tem que prestar atenção nos seus interesses, as suas preferências de trabalho. Se é mais para o lado artístico, se é mais para o lado organizador, se é mais para o lado empreendedor, se é para o lado de investigação, de construção, um lado mais social, um lado mais individual. Então, existe técnicas científicas, né? Existe um estudo feito por Holland, que é um psicólogo, que ele estabeleceu esses 6 tipos de interesses de carreira, que quando você descobre o seu, fica mais fácil para você entender que carreira faz mais sentido para você. Né? Então, olhar esses aspectos seus é importante. Quer discutir como é que faz isso, como é que tem, como é que essa teoria é mais a fundo? Dá um toque no privado, lá no direct, manda lá para mim uma mensagenzinha. Outra coisa, entra lá na nossa sala VIP, lá na nossa lista VIP de mentoria. Lá vão ter muitas coisas publicadas, muitos artigos falando até desse tópico, mas você pode perguntar e a gente vai avançar mais no detalhe. Outro aspecto que você precisa prestar atenção são os seus motivadores. Ah, mas quais motivadores? Os seus motivadores intrínsecos, os porquês que são mais internos da gente, que mudam menos. Porque os nossos motivadores extrínsecos, tipo fazer uma faculdade, casar, comprar um carro, viajar, ter, possuir, ter um cargo, eles são voláteis, eles mudam de acordo com a passagem do tempo, a nossa vida. Mas os motivadores internos, que também é uma metodologia de um psicólogo chamado Edward Sprenger, eles estão mais estáveis. Então é interessante que você conheça os seus. Se você está focado na liderança, se você está focado em retorno sobre investimento, se você está focado em conhecimento e descoberta, paz e harmonia, ajudar os outros, princípios orientadores, estética. Então, entender o que faz sentido para você. Porque, por exemplo, você vai começar a trabalhar lá no local, você é um cara que quer ajudar as pessoas, você quer ter contato com as pessoas, você gosta muito de investigar, de conversar, você tem características que até a gente vai ver de comportamentais mais extrovertidas, mais calorosas, e aí você entra num trabalho onde você vai trabalhar trabalhando com números, com resultados, com projetos, mais isolado. Então, por mais que esse trabalho te dê um cargo, te dê um salário, tenha um ambiente agradável, ele não vai te satisfazer a médio e longo prazo. Você vai chegar a um ponto e falar, nossa, isso aqui eu não estou feliz aqui. Isso aqui não faz sentido para mim, isso aqui não me motiva. Então, conhecer esses motivadores são importantes, são coisas importantes para você. Então, esse é um aspecto também interessante para você prestar atenção. Quiser saber mais sobre esse aspecto, também me procura separadamente, a gente pode dar mais informações sobre isso, para a gente não ficar aqui com muita densidade dentro do nosso bate-papo. E, por fim, como eu comentei já, os seus comportamentos, suas preferências de ritmo, de decisão, de tarefa, de pessoa, extroversão, introversão, são seus comportamentos em si que vão ajudar você a decidir o que é favorável e o que talvez não seja tão favorável, mas não é um impeditivo, porque você pode se adaptar, você pode mudar, você pode trabalhar os seus comportamentos, eles são maleáveis, né? Então, esse é um aspecto, até vamos dizer assim, uma discussão que a gente ouve muito falar no mercado, de que precisa bater com os comportamentos para fechar com a vaga, para que não sei o quê, para contratar, e acaba contratando ou não contratando uma pessoa pelo perfil comportamental, que, na minha opinião particular, não é uma coisa muito correta. Ele é apenas um dos pontos, já colocamos aqui 3, existem muitos outros que precisam ser considerados. Comportamentos é mais um tijolinho aí nessa parede. Bom, de posse dessas informações todas, você precisa cruzar
Nossa, Carlos, mas aí eu vou pegar um monte de... Os meus interesses são esses, os meus motivadores são aqueles, os meus comportamentos são esses aqui. Como que eu faço para comparar com o que tem no mercado, para trabalhar com o que tem no mercado? Você pode fazer isso na raça, pelo seu conhecimento, ou alguém que está te ajudando, que tem muita experiência e vai conseguir fazer essa correlação mental. Falou, olha, tal tipo de carreira bate com tudo isso que nós estamos vendo, porque tem muita experiência. Mas, de novo, a dificuldade de olhar, de trabalhar com muitos dados é grande. Então, existem hoje ferramentas, inteligência artificial, inteligência e dados, cruzamento de informação, que você consegue fazer isso automaticamente. Eu coloquei aí um dos exemplos que eu sugiro, tem ali um código de barras na tela, se você quiser clicar com o seu celular, tirar uma fotinha e guardar. É uma ferramenta justamente para ajudar quem vai fazer uma transição de carreira ou fazer uma escolha da primeira carreira, entender o que tem a ver com ela. Então, tem toda uma ciência por trás, todas essas metodologias e um site de inteligência para fazer isso. Então, isso é uma coisa que é possível fazer hoje com tecnologia, não se preocupem, né? Bom, seguindo adiante, a gente tem também o que eu preciso fazer quando eu vou fazer uma transição, uma escolha da primeira carreira, uma análise da minha capacitação. O que eu preciso fazer? Ah, eu adoro biomédicas, eu tenho tudo a ver com ela, mas eu não gosto de estudar e nem quero demorar 8, 10, 12 anos para me formar. Então, você precisa avaliar onde é que está, né? Quais instituições de ensino estão dando esse tipo de trabalho ou capacitação, se for um caso de transição. Quantos anos você demora para se formar nisso? Se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, 9 anos. Onde fica, né? Os custos envolvidos em todos os aspectos, né? Mensalidade, deslocamento, moradia, alimentação, materiais, ou seja, fazer uma análise ampla do que é necessário para que você faça essa capacitação. Nós estamos traçando metas smarters. Elas precisam ter todos os dados lá. Eu não posso tomar uma decisão leviana e depois descobrir lá na frente que, olha, o curso que eu estou fazendo só vai demorar tanto, ou vai ter um dinheiro que eu não consigo pagar, ou não bate com aquilo que eu quero, ou numa instituição que está longe. Hoje em dia, com o online, a gente está com quase tudo perto, mas de repente você vai fazer medicina, você precisa estar em loco, né, fazendo a tua faculdade. Então, são coisas que você precisa analisar na sua análise, né? Você vai precisar de um estágio, como é que vai fazer, se é perto de onde você mora, você vai ter que mudar onde você mora, mudar de estado. Então, tudo tem que ser analisado na questão da capacitação. E fazer uma análise da oferta, né? A demanda do mercado, a remuneração, o local, como é que está funcionando tudo isso, o ambiente. Temos profissões que estão subindo a demanda, temos profissões que estão caindo, profissões que tendem a sumir, né? Profissões, volto àquele exemplo, né? O paralegal dentro da advocacia, ele acerta, se eu não me engano, o dado que o Google colocou foi 78% das análises que ele faz para um advogado de pesquisas sobre temas que os advogados vão trabalhar, 78%. O Google Watson, ele faz 90 e pouco, 98, 99. Então, é um sistema automatizado que é muito mais rápido, mais prático e mais barato do que, de repente, um paralegal. Então, se eu for investir em ser só um paralegal, eu tenho que tomar cuidado, porque pode ser que essa profissão não exista mais amanhã. Eu preciso abrir o leque. Eu gosto da área de direito, eu gosto da área de legal, então vamos abrir o leque, né? Então, todas as análises que você precisa fazer para você não dar um salto para uma coisa que está morrendo. Então, são coisas que você precisa fazer na sua análise, aí, oferta do mercado, remuneração, ambiente, para que você tenha todos os dados para tomar a sua decisão. Bom, isso para quem quer escolher carreira e para quem quer fazer a sua transição de carreira, né? O que a gente tem? Atividade, propósito, como a gente comentou também. Agora, existe o profissional que quer se desenvolver, né? Eu coloquei aqui como uma classificação que é um CLT ou um PJ, ou seja, ele trabalha para alguém. Ah, um PJ que trabalha para alguém? Sim, isso é muito comum no mercado, você ter lá associados ou ter a pessoa jurídica dentro de uma outra pessoa jurídica trabalhando como um funcionário. Então, eu estou colocando dentro destas características um profissional, né, um desenvolvimento profissional. E tem também os empreendedores e empresários, ou seja, ele é dono do próprio negócio dele. Então, é um outro tipo, talvez, de planejamento profissional. E os coaches, consultores e mentores, como eu comentei anteriormente para vocês, né? Falando do primeiro caso, a gente vai normalmente trabalhar com metas profissionais. Aí está aí a revelação. As suas metas profissionais, elas são traçadas da mesma forma que você fez a pessoal, como eu abri aqui conversando com vocês. Você vai fazer a mesma correlação entre elas, entre as coisas que você está trabalhando.
você vai trabalhar com o que você fez no planejamento pessoal e cascatear isso, ou fazer uma comparação disso quando você vai fazer o teu planejamento profissional, né? Então, quando você vai lá e declara a sua meta no pessoal, aqui você vai declarar a sua meta no profissional. Então, você vai pensar no teu modelo de negócios, vai pensar na sua visão, vai pensar que tipo de diferencial que você tem, que produto você está entregando, qual é a missão, visão, propósito. Perceba, você vai fazer a mesma coisa, só que aí com a empresa e teu produto, não é mais com você só, os seus anseios, desejos e tal. Agora, de pessoa jurídica, de física, você passa para jurídica. Mas é a mesma coisa. Você vai entrar na mesma sequência da roda da abundância. Você vai falar em propósito, você vai escrever sua meta, você vai ter que fazer e acompanhar ela, você vai agradecer, e agora você vai agradecer para mais gente. Você vai agradecer para os seus colaboradores, para os seus parceiros, para o teu chefe, para a tua família que te dá suporte, então você vai agradecer mais. Mas se você for parar para pensar, é muito parecido ao mecanismo de elaboração de metas profissionais. Você vai provavelmente trocar os tópicos. Talvez você vá colocar dentro da sua meta profissional a roda da abundância, a liderança, competências técnicas, competências pessoais, talvez fazer uma transição de carreira, talvez ser um profissional na área executiva, sair de um profissional trabalhando com a execução, com o trabalho operacional em si e sendo mais um administrador, um gestor. Ou seja, o tipo do objetivo pode até mudar. Você já não está mais pensando em escolher carreira e nem está focado somente na sua vida, qualidade de vida, saúde, bem-estar. Agora você está pensando em carreira, em profissão. Então, suas metas podem estar mais direcionadas a isso. Se você escolheu, por exemplo, liderança, você vai investir no tema liderança. Você vai procurar o que é necessário para ser um líder, que competências técnicas, que competências pessoais estão envolvidas nisso. E se você vai fazer uma transição também. Então, você vai procurar isso. Ah, mas, Carlos, eu tenho dificuldade, eu não sei. Eu tenho alguns artigos escritos com esse tipo de temática, falando de o que é uma liderança real, quais são as competências envolvidas para um líder, para um empreendedor, para um trabalho remoto. Então, tem muitas coisas, não só minhas, de outros autores muito bons no mercado que você vai poder encontrar, para que você comece a entender o cenário que você vai estar envolvido e quais são as características que você precisa ter, as competências que você precisa ter. Então, quando você vai fazer o planejamento profissional, você precisa ter esse senso crítico. Ah, eu não tenho, está muito difícil. Ah, então eu sugiro que você também parta para algum tipo de avaliação, algum tipo de pesquisa mais detalhada, um diagnóstico mais preciso, para que você entenda. Ah, me falta empatia, me falta iniciativa, me falta resolução de problema, me falta gestão de pessoas, entender quais são os seus pontos de melhoria, e eu sou muito bom nisso, sou muito bom naquilo, para você alavancar aquilo e usar a seu favor no teu planejamento profissional. Não pense só naquilo que você vai desenvolver, mas pense naquilo que você tem forte, que é aquilo que vai te alimentar, que vai te trazer resultado, vai te motivar para você gastar energia nos desenvolvimentos. Se você só foca naquilo que você precisa desenvolver, ou seja, nos pontos que você não é forte, você vai demandar muita energia, muito tempo, vai, como é que eu digo, perder, talvez, a energia que você teria normalmente, se você está só focado em coisas que são negativas em você, que são pontos que você precisa melhorar, você talvez se desmotive. É mais fácil você focar no positivo, ter um ou outro elemento de desenvolvimento e ir trabalhando em paralelo. Um vai energizando e o outro vai sendo levado junto. Então, você tem uma tendência de ser muito mais eficiente aí no teu planejamento, no teu desenvolvimento pessoal. De novo, quer ser um líder, quer ser um executivo, é sempre interessante você procurar apoio, suporte para fazer isso, fazer aí a modelagem com pessoas que já estão fazendo e já conhecem bem essa área para que você consiga vencer etapas, ser mais eficiente. Tendo essas metas específicas, você segue na mesma linha. Você vai escrevê-las, vai fazer um plano de ação e vai desenvolvê-las. Agora, como um empreendedor e um empresário, eu posso até ter esses tópicos que foram falados no slide anterior. Normalmente, eu posso querer me desenvolver profissionalmente como o dono, a pessoa em si, o indivíduo, mas também eu posso colocar as metas profissionais mais com olhos para a empresa. Isso é normal, é comum acontecer. O cara vai colocar as metas dele
a realização dele, a felicidade dele, o sucesso dele está ligado diretamente ao negócio que ele criou. Então, ele tem um vínculo muito forte com isso. Então, aqui o planejamento profissional pode aparecer coisas um pouco diferentes, né? Como a gestão do negócio. Eu tenho o desejo de aumentar o market share da minha empresa, eu tenho o desejo de aumentar a margem líquida da minha empresa, eu tenho o interesse de, trabalhando, por exemplo, com refúgio, a rotação das pessoas, a do estoque, o ciclo financeiro, produtividade, eficiência, engajamento, inovação. Tem uma série de aspectos dentro da empresa que podem ser alvo do teu objetivo, porque você quer mexer na margem líquida, você quer provavelmente aumentá-la. Né? Você pode querer aumentar o faturamento, você pode querer aumentar o volume de venda, você pode querer melhorar o clima dentro da sua empresa, você pode querer inovar os seus produtos, você pode querer ser uma empresa mais social, pode ser uma empresa que ajude mais, que a sua missão e a sua visão mudaram, agora eu quero ser mais social, eu quero gerar mais coisas, quero ter uma porção filantrópica. Então, tudo isso vai fazer parte do seu planejamento profissional, mas com um foco na empresa em si, que é típico de empreendedores. Então, esse tipo de meta, né? Implantação de projetos como esses que eu mencionei para você. Então, de novo, nós estamos só falando de objetivos, de meta smarter. Até aqui nós viemos com o mesmo caminho, o mesmo correlato que a gente viu em detalhes no planejamento pessoal e fizemos essa revisãozinha rápida aqui dentro do planejamento profissional, né? E o que a gente tem mais aqui dentro do planejamento estratégico? A gente teria, quando eu falo é um tópico até um pouco diferente. Quando eu falo, o meu objetivo é melhorar o meu planejamento estratégico dentro da empresa, aí fica bem específico. Aí eu aconselho que você separe. Você não misture planejamento pessoal e planejamento profissional com o planejamento estratégico em si, porque eles são diferentes. A gente passou aqui, vou até voltar o slide aqui para a gente fazer um comentário. Você percebe que são coisas que eu tenho como uma meta, mas eu provavelmente vou ser o veículo, como um empresário, dono da empresa, eu vou ser o fio condutor disso. Meio que eu vou estabelecer isso. Mas quando é estratégico não é a mesma coisa? Sim, mas o planejamento estratégico ele envolve muito mais detalhes sobre a empresa. Ter dados para escolher exatamente o que você vai colocar na outra página. Então, você precisa de um trabalho bem feito de planejamento estratégico, de preparação, visão do negócio, análise de cenário interno e externo, fazer um planejamento macro, a gestão estratégica, metas, planejamento, ação de engajamento e tudo mais. Ter tudo isso bem desenhado para você, daqui de dentro, pensar alguma coisa que caia aqui, para você escolher. Mas, Carlos, não acaba misturando um pouco de empresa com um pouco de trabalho e profissional? Sim. Mas quando a gente é microempresário, empreendedor individual, com certeza, até talvez o médio empresário, as coisas se misturam muito. Não são tão departamentalizadas, estruturas grandes, cada um na sua caixinha fazendo as coisas, onde tudo isso aqui vai ser feito por uma equipe de, sei lá, dezenas de pessoas. Então, acaba se misturando sim. Você precisa ter esta visão. Vai trabalhar com planejamento profissional e quer focar o sucesso da sua empresa, você precisa ter pronto um planejamento estratégico para você pensar aquilo que é importante. Ou senão você corre o risco de escolher, eu quero aumentar o faturamento, mas na verdade o que você está precisando mexer é na margem líquida, ou no clima e satisfação da empresa, ou fazer uma pesquisa de mercado melhor, ou conhecer melhor a sua concorrente, ou seja, você precisa de um diagnóstico da sua empresa mais bem feito. Então, tomar esse cuidado, eu coloquei esse slide aqui de planejamento estratégico, para que as pessoas entendam direitinho a diferença aí entre essas questões todas. Bom, andando adiante aqui na gestão tática, né? Qual a diferença da gestão estratégica para a gestão tática? A gestão estratégica é onde você traça os objetivos, o caminho, a direção, o norte. Normalmente é feito pelos donos da empresa, os acionistas, o board, os diretores, as pessoas que estão dirigindo a empresa. O CEO, né, o CFO, o COO, essas pessoas se reúnem e traçam o planejamento macro, a gestão estratégica. E depois é desdobrado pelo pessoal da média gerência, né, os gerentes, supervisores, as equipes, onde eles vão cascatear isso, desdobrar em setores e trabalhar na direção, cada um dentro da direção, para que a gente vá na direção macro. Isso é um trabalho de alinhamento que também precisa ser feito. De repente, a meta é essa, alinhar bem o meu planejamento macro com o meu planejamento detalhado, né? O estratégico com o tático. É isso que eu quero fazer esse ano.
Então, a sua meta profissional é essa, então você vai trabalhar só nesse horizonte. E olha, aí você vai ter algumas dezenas de atividades bastante interessantes para fazer. Aí, por exemplo, como uma ideia. Mas, falando de empresários, de empresa, de profissão, né? Eu dou uma ênfase um pouco maior aqui para os nossos heróis aí, os empreendedores, os gestores, as pessoas que estão aí lutando para manter o Brasil virando. Nós somos 95% das empresas do Brasil, a gente emprega aí mais de 70% da mão de obra. Então, a grande massa do Brasil é representada pelos microempreendedores, microempresas e médias empresas. Então, como que ele faz para fazer um bom planejamento do negócio dele? Como que eu pego e tenho acesso a tudo isso que a gente falou aqui até agora, né? Dentro da minha experiência, né, eu estou nesse mercado já há 35 anos, trabalhei em muitas empresas, empresas grandes, empresas pequenas, eu até elaborei alguns cenários aqui. Talvez, eu me colocando aí nos sapatos dessa pessoa, né, talvez eu não conheça as tendências do mercado e as ferramentas que precisam ser utilizadas. Está falando de muita coisa que eu não sei, um linguajar que eu não conheço, muitos termos em inglês, coisas técnicas. Eu só sei fazer o meu trabalho, eu faço bem o meu produto, eu faço bem a comida, o artesanato, a máquina, a ferramenta, a injeção de plástico, né, os processos de molde flow, mas, de repente, eu não tenho toda essa habilidade de fazer a gestão do negócio de uma forma mais macro, que envolve todas as outras áreas, não só a técnica. Talvez eu esteja nessa situação. Talvez eu tenha uma experiência, eu não tenho experiência como líder, ou como empresário, como coach ou consultor. Eu era um excelente executor. E agora eu abri meu negócio, ou eu fui promovido, ou eu quero empreender como um prestador de serviços nessa área. Eu tenho muita experiência, mas, em compensação, eu não sei gerir uma empresa. Não basta só a experiência técnica. Eu preciso avançar nos outros aspectos. Talvez eu tenha teoria adquirida em formações, em cursos, em pós-graduações, eu tenha muita teoria, mas eu nunca tive a oportunidade de praticar. Eu vejo bastante isso acontecer, pessoas que fazem formação de coaching, life coaching, depois fazem formação de business coaching, depois faz formação de master coaching, mas nunca atuou dentro dessas áreas. Acaba focando o trabalho em carreira e life e abandonando o master e o business porque não consegue achar a ponte de transição entre um e outro. Ele não consegue penetrar no mercado, vamos dizer assim, exigente, é um mercado que paga, né? Paga, eu diria até que melhor, em média, com relação ao life coach, pela minha experiência, aí, deve ter life coach ganhando muito mais que eu, aí vai falar, nossa, o Carlos está falando bobagem, mas dentro da minha experiência, o business coach, ele remunera mais, talvez até porque eu trabalhe mais nele, foque mais nele, né? Então, é uma consequência em si. Mas, de repente, a pessoa quer fazer essa transição, quer aumentar o leque, quer ter mais aí, tirar os ovos aí de uma cesta só, e talvez ele tenha essa dúvida, tenha esse problema, né? Como que eu vou fazer isso, né? Que ações eu posso fazer para mexer nisso? Ou talvez eu não tenha facilidade em gerir pessoas, projetos, eu tenho essa dificuldade, né, de fazer isso, né? Qual que seria a solução para mim? Bom, a primeira é entender a diferença das coisas no mercado. Uma coisa que eu vejo com frequência é pessoas venderem e pessoas contratarem gato por lebre. A gente já foi fazer trabalhos por exemplo, numa instituição de ensino, um trabalho que ela queria de coaching educacional. Queria que fizesse um desenvolvimento do corpo docente, com um viés aí de educação 5.0 e tudo mais. E quando a gente estava conversando com os administradores, um deles me falou que já tinha contratado um consultor, que ele tinha ficado lá um mês, colhendo dados, entrevistando pessoas, e depois ele entregou um relatório com todos os problemas e as sugestões dele foi embora, não resolveu nada. Aí eu falei, bom, mas você comprou isso, né? É um consultor, né? Acho que o melhor exemplo de consultor que a gente tem hoje é o médico, né? O que o médico faz? Ele atende no consultório, então ele faz consulta. Você vai lá e consulta ele, fala, doutor, eu tô com uma dor aqui na barriga. Aí ele te manda fazer uns exames, ele te faz umas perguntas, ele apalpa, ele vai lá, ele usa todo o conhecimento dele, junta todas essas informações, todo esse diagnóstico, e fala, olha, provavelmente, vamos fazer uma endoscopia, é uma gastrite, você vai mudar a sua alimentação, tomar esse remédio. Pronto, ele fez uma consulta, ele disse para você qual era o problema e te deu a solução. É ele que vai tomar o remédio? É ele que vai fazer a dieta? É ele que vai se cuidar? Ele vai ligar para você e perguntar se você está dormindo bem? Não, ele é um consultor. Então, você contrata ele pela opinião dele, e ele forma a opinião dele com base a dados. Então, isso é uma consultoria.
Então, a empresa comprou uma consultoria, mas não sabia, ela não queria contratar uma consultoria, ela queria outra coisa. Então, eu até separei aqui um slide interessante, primeiro exemplo eu já dei para vocês. Consultoria é um suporte ao diagnóstico e formulação de soluções sobre um tema ou área específica. É um diagnóstico, é uma opinião. Ele não vai fazer as coisas para você. Ele não vai lá trabalhar no dia a dia. Ele não vai lá te ensinar a fazer. Porque o trabalho de consultoria é este. Ah, tem um consultor que faz de tudo. Ah, é a opção dele. Mas a consultoria em si, na semântica da palavra, é isso. Se você for contratar ou trabalhar com consultoria, preste atenção nessas características de suporte que você vai dar ou vai comprar. Mentoria. A mentoria é uma tutoria. Você vai ensinar para alguém, você vai ser um tutor de alguém com base na sua experiência. Então, você vai ensinar alguém aquilo que você sabe muito bem. Então, você vai explicar o caminho das pedras. A pessoa tem... fiz uma MBA em gestão de empresas. Você é um gestor de empresas? Não. Fiz um curso de coaching de 10 semanas. Você é um coach? Não. Você precisa trabalhar, você vai precisar ter cliente, vai precisar atender, você vai precisar ter janela para fazer isso. E quando você faz isso sozinho, é difícil. Você vai bater cabeça, você vai errar, perder cliente. E hoje em dia, perder cliente é um crime, né? Então, quando você tem um mentor, ele vai te dizer, não vai nesse caminho, isso aqui é mais fácil, faz assim, isso aqui é bom, qual que é o teu problema? Não, para esse problema não é essa aqui, é aquilo ali. Então, ele vai desenvolver você, ele vai ser um tutor para que você acelere o seu processo de crescimento. Então, isto é uma tutoria. Então, prestar atenção aí, que é uma mentoria, né, vamos dizer. E a assessoria já é pesquisa, fornecimento de dados, auxílio à resolução de problemas, atividades mesmo. Então, essa pessoa vai... o dispêndio de horas dessa pessoa fazendo, resolvendo, atuando é maior. Então, você tem um assessor. Ele vai fazer as coisas por você, ele vai facilitar a sua vida, ele vai ajudar a resolver problemas, ele vai economizar tempo para você. Ele está envolvido no seu dia a dia. Este é um assessor. Então, se você quiser uma empresa que venha resolver os problemas dentro da sua e as pessoas que vão pensar, resolver, planejar são desta empresa, é uma assessoria. Se ela vai ensinar as pessoas da sua empresa a fazer, ou é uma consultoria ou é uma mentoria. Porque as horas de trabalho, o grosso, vai ser feito pela tua equipe. Para que fique barato o processo que você está comprando. Porque se você pegar lá e falar, não, ninguém da minha equipe vai pôr a mão, tudo vão ser vocês, as empresas vão dar risada, vão achar ótimo, mas vai ser um dispêndio de horas enorme. É por um período, é por uma sazonalidade, é para um projeto? Ótimo, isso funciona muito bem. Mas se é sem tempo certo, é interessante que você faça uma capacitação da sua equipe, não fique comprando assessoria, que você vai ter talvez aí um impacto negativo no teu resultado. E o tão falado e conhecido coaching, que seria você vai auxiliar uma pessoa a se desenvolver numa determinada área, aspecto da vida. O coach, que é o profissional formado dentro da área de coaching, ele vai te ajudar. Ele precisa ser especialista naquilo que eu faço? Não. O coach não precisa ser um especialista em finanças, em gestão. Ele vai ajudar você como pessoa a resolver as suas coisas, a pensar de uma forma mais rápida, a desatar os nós mais simples, a entender o que é bom, o que é ruim, para onde você vai, a questionar você mesmo, clarear suas ideias. Então, ele é um cara que vai te ajudar a acelerar as coisas, mas ele é por natureza generalista e ele também não vai te ensinar a fazer aquilo que você precisa saber. Então, se você, eu quero ser um gerente comercial, vou contratar um coach para me ensinar a ser um gerente comercial. Se ele sabe fazer, ele vai acabar fazendo uma mentoria de uma gerência comercial para você, não um processo de coaching. Ou talvez ele misture as coisas. Mas aconselho que você preste atenção nesses aspectos quando você vai colocar isso como um planejamento teu, eu quero me desenvolver nessa área, ou você vai pedir para alguém te ajudar, seja pessoalmente, seja profissionalmente. Isso é legal de você entender para que você não compre aí gato por lebre, nem fique chateado aí com essas coisas. Bom, quanto que eu invisto, né? Pergunta de $1 milhão aí, né? Quanto que a gente investe nessa área de suporte? Sendo bem prático, né? Quanto custa isso? Quanto custa investir dentro dessa área? Eu diria para você que isso pode variar muito. Eu já li muitas matérias sobre isso, tenho a minha forma de fazer meus preços, dependendo do tipo de trabalho, se é de coaching, consultoria, mentoria, né? Assessoria eu não tenho feito muitas, mas mais o foco em mentoria, consultoria e coaching.
Varia demais, demais. Varia de R$ 20 a 100 vezes isso, por hora, eu estou dizendo. Depende do quê? Depende da experiência do profissional que está contratando, dos resultados que ele já atingiu, da história dele, do resultado que ele vai gerar. Se, por exemplo, você está numa empresa e ele vai gerar um resultado, uma economia de 3 milhões de reais com aquilo que ele sabe fazer, então ele tem muito valor, aquilo é importante para você. Mas o retorno de todo o projeto dele vai ser 30 mil. O peso é diferente para você decidir o quanto você vai gastar naquele profissional, o calibre que ele vai ter, o conhecimento que ele tem que ter. Então, você vai ter que ter esta questão. Tem a questão do local, da viagem, da disponibilidade, da carga de hora. Então, muito depende. O que você precisa decidir, você que vai comprar o serviço, você que vai usar ele dentro da tua empresa, no teu planejamento profissional e empresarial, eu tenho capacidade de contratar um profissional para fazer essa função bem feita? Não. Primeiro, porque eu não tenho a ocupação dele, eu não vou usar ele às 8 horas por dia, 44 horas semanais, 4 semanas por mês, ou eu vou usar ele assim por um mês ou dois, depois eu não uso, então ao longo do ano ele não vale a pena. Então, compre alguém que você vai usar em spots. É o consultor, é o mentor, é o assessor, é o coach. Esses caras, eles têm um salário rateado entre os clientes dele, então cada cliente paga um pedacinho. É bom para todo mundo. Ele compõe a renda dele e você, que é empresário, tem um cara de alto calibre trabalhando por um valor que você pode pagar. Você não pode contratar um profissional, de repente, com 30, 40 anos de experiência, trabalhou em muitas empresas grandes, conhece muito, fala vários idiomas, para trabalhar na tua empresa e ficar lá com você um ano. Isso é impossível. Você até gostaria disso. E ele ia fazer um trabalho sensacional lá. Mas você tem essas limitações. Então, você precisa analisar. Dá para pôr uma pessoa? Dá. E é como eu comentei antes, é melhor ensinar a pescar, capacitar a sua equipe, fazer um plano de desenvolvimento das pessoas. Isso motiva as pessoas, isso engaja as pessoas, isso envolve as pessoas, desenvolve as pessoas e torna o seu negócio cada vez mais criativo, ágil, quando você vai investindo nas pessoas, capacitando elas, ao invés de somente trazer gente de fora ou somente usar a mão de obra externa de consultoria que vai lá, dá o peixe e vai embora. Vai lá, ensina um pedacinho e vai embora. Vai lá, então você fica sempre dependente dele para aquele aspecto. Então, ter alguém que possa te dar mais do que isso é mais vantagem. Por exemplo, uma consultoria média das últimas experiências que eu tive, ela varia em torno, pelo menos na minha visão, em torno de 5 a 10 mil reais por mês para um trabalho de mentoria de um executivo. Depende de tudo aqueles aspectos que a gente falou, mas mais ou menos isso. Se você for colocar um cara desse dentro da tua empresa para trabalhar lá durante 3 meses, você vai gastar entre 15 e 30 mil reais. Dependendo do tamanho do teu negócio, isso é inviável, né? Eu não consigo nem contratar o cara para colocar ali dentro e não consigo nem trazer um profissional para fazer esse trabalho. Então, eu fico ali. Eu vi muitas empresas pedindo orçamento, trabalhando, algumas empresas que eu faço parceria, faço assessoria junto, empresas grandes que estão nessa área, onde tem um nicho de mercado que está desencaixado. Não dá, não vale a pena eu atender você. Eu vi muito isso acontecer, principalmente nesse ano de 2020. Eu vi muita empresa sofrendo isso. Não tem um lugar. Eu não consigo contratar e não consigo ter o prestador de serviço aqui. Os dois são caros para mim e está naqueles talvez que eu coloquei ali atrás. A pessoa não sabe fazer. Então, as opções dele para mercado ficam muito limitadas, né? Ele, quando começa a pensar que opções que ele tem para fazer esse tipo de negócio, de novo, ele vai falar assim, bom, então eu mesmo vou fazer. Também conheço amigos meus que optaram por isso. Deixa eu me capacitar. E aí, o que ele tem no mercado? Que foi o caminho que eu segui, eu pessoalmente segui. O que você pode fazer? Você faz uma faculdade de administração, ou você faz uma pós-graduação em gestão ou administração, ou você faz uma formação em coaching de negócios. Eu fiz tudo aí, né? E muitos de vocês estão me ouvindo, também tomaram contato com parte ou tudo isso. Qual que é a questão aqui? A questão é que tudo isso gasta dinheiro, tempo, e muitas vezes não te traz a experiência prática no dia a dia. Então, se eu quero resolver o problema do meu negócio para 2021, eu vou começar a fazer uma faculdade de administração. Demora demais. Eu vou fazer mesmo porque eu quero, mas isso é um projeto de 3 anos, né? 4. Vou fazer uma pós, menos. Hoje tem pós de 6 meses, 1 ano, legal. Vou fazer uma formação em coaching de negócio, é menos ainda, são alguns dias. Mas aí eu também caio na questão de ser muito teórico.
né? E eu não ter tempo de prática. E aí eu vou fazer um curso relâmpago, não tenho tempo de digerir e também não tenho a prática. Na gestão e na pós-graduação, eu até tenho tempo de digerir, até faço vários exemplos, mas não são os da minha empresa, do meu dia a dia. Eu tento fazer algum correlato, mas não é bem assim. A aula é uma coisa, a minha vida prática é outra, e eu vou tentando adaptar uma coisa na outra. Então, este é o horizonte, esse é o problema de muitas pessoas que eu tenho visto. Então, quando a gente faz a mentoria aqui, né, o planejamento profissional, até fazendo um resumo aqui para vocês, de tudo que a gente falou até agora, a gente viu que é preciso ter a parte pessoal, é preciso planejar a parte profissional. Se eu estou envolvido direto ou indiretamente com a gestão da empresa, eu preciso ter conhecimentos ou fazer parcerias. Mas se eu também não tenho verba, nem tempo, nem prática para fazer, eu acabo ficando com o meu planejamento profissional complicado para 2021. Como é que eu vou resolver esses problemas? Então, o Carlos fala, pô, que bacana, Carlos, você fez aqui uma palestra, aí, um bate-papo bem legal sobre planejamento, mas no fim você deixou todo mundo que está aí, ou muitas das pessoas que estão aí que não se encaixaram no planejamento de carreira, numa sinuca de bico, né? Como é que eu saio desse trabalho? Como é que você sugere que você saia, que a gente saia disso? Se eu cair em qualquer um daqueles talvezes lá que você colocou, eu não tenho essas características. O que eu fiz pensando nisso, né? Eu passei 2020 um ano bastante interessante, porque tiveram muitas empresas que eu trabalhei que estavam no começo do ano pensando como que eu não quebro, que tipo de vantagem do governo que eu tenho que usar, eu mando gente embora, eu não mando, isso vai funcionar, a empresa vai... Então era um pânico no primeiro semestre, no segundo semestre muita gente quebrou e outros começaram a ter um desempenho bacana, outros nem tanto. E foi muito, eu diria que todos esses problemas, de uma certa forma, de maneira geral, foram agravados. Tá? Tiveram pessoas que venderam lenço, mas tiveram muitas pessoas chorando. E foi uma das questões que a gente sentou, conversou, eu, minha sócia, alguns parceiros, e pensamos em como a gente pode não terminar um bate-papo sobre planejamento profissional e empresarial dizendo, olha, você não tem alternativa para arrumar parceria ou para contratar profissionais altamente qualificados se não tiver esses aspectos de formação que eu coloquei aqui. Então, o que a gente pensou? A gente pensou numa mentoria diferente. Pensamos em fazer uma mentoria de negócios, que a gente chamou de Master Mentoria de Negócios. Com que características que a gente acha que consegue ajudar, né? Que seria uma opção interessante para as pessoas que querem fazer um planejamento em 2021, planejamento estratégico, um desenvolvimento que caiba no bolso dela, que esteja na velocidade que ela quer. 100% online, então a gente acaba atingindo o Brasil todo. Grupos pequenos, para que a gente tenha capacidade de fazer discussões bem efetivas. Case próprio. Então, o indivíduo entra dentro da mentoria com o case próprio dele, da empresa dele, do projeto dele. Então, ele não vai trabalhar num caso hipotético, vai trabalhar na prática naquilo que ele tem. Sessões em grupo para falar da teoria de uma forma geral e sessões individuais para discutir as especificidades do projeto dele. Pô, legal. Aí a gente evoluiu um pouco mais essa ideia aqui, né? O que a gente pode fazer mais interessante aqui dentro? A gente dividiu em 3 módulos, que a gente chamou de base, estrutura e crescimento, ou seja, diagnóstico, dados, estruturação e depois todos os materiais e ingredientes para ele crescer. Então, a gente tem esses 3 módulos, eu não vou entrar aqui no descritivo deles, mas mais na ideia, no conceito. 4 meses de trabalho prático, ou seja, você vai ter tempo de digerir e passar por todas as etapas que você precisa passar. São 15 sessões que a gente idealizou a divisão desse programa. 30 horas de mentoria prática ao vivo, mais 4 sessões individuais de mentoria e mais 15 sessões de peer mentoring, ou seja, esse grupo vai também interagir entre si para acelerar mais ainda o resultado. Então, a gente cria um modelo inédito aí para a área de mentoria. Ensinar o camarada a fazer o negócio dele. Ensinar, muitas vezes até um coach que era de life, passar por um case desse, arrumar um cliente e passar por um case desse junto, ele vai se capacitar até começar a entrar nessa área de negócios. Ou se ele já é um empresário ou alguma coisa assim, ele vai conseguir se capacitar mais rápido. E o que a gente fez mais aqui? Colocou dentro desse pacote 15 ferramentas que a gente achou que era o básico para que as pessoas pudessem fazer um planejamento bem feito. Então, diagnóstico empresarial, modelo de negócios, análise de cenários, proposta de valor, trabalhar missão, visão, valores e propósito,
os 5 P's da estratégia, Meta Smarter, plano de ação. Meta Smarter, bem lembrado, as pessoas que estão aqui, eu peço, por favor, para entrar lá na minha lista VIP, que lá nós vamos compartilhar esse material que foi prometido, né, o e-book, e com o link para o tutorial em vídeo de como fazer a sua Meta Smart. Então, essa ferramenta aqui, vocês já vão ter acesso aqui já de graça, junto com esse bate-papo, esse webinário, como foi anunciado. Plano de ação, 5W2H, não só a ferramenta, mas a gestão do plano de ação, né? A gestão de projeto. O Balance Scorecard, para você ter um one-page plan, né? Para você trabalhar de forma bastante... uma página só, um planejamento de uma página só, onde você consegue ser bem objetivo, principalmente para empresas pequenas, não se quer muito detalhe, quer foco, então isso ajuda bastante. Análise de custo e margem, que é importantíssimo, né? A precificação, né, final, e um diagnóstico de marketing, porque hoje em dia, com tudo isso, a gente não pode estar alheio ao mercado, a gente precisa entender como que a gente está nesse mundo virtual. Então, a gente colocar tudo isso aqui dentro desse programa. Então, essa era a ideia que a gente teve para que preencha esse nicho de mercado, para o cara que quer fazer um bom planejamento, um bom desenvolvimento dele como profissional ou da empresa dele, ele consegue ter um espaço disso. Ah, Carlos, bacana, né? Puta, quanta coisa, joia demais. Mas quanto custa esse treinamento? Aí eu vou entrar com um dado bastante importante para vocês aqui. Deixa eu passar na página certa aqui, para eu não errar. Eu não sei, né? A gente ainda não tem esse valor. A gente idealizou o programa todo com tudo que tem que ter. É isso que eu acho que, no mínimo, tem que ter, porque é assim que eu faço um desenvolvimento de uma empresa ou de uma pessoa dentro de um negócio, é assim que eu trabalho, e eu passo por todas essas etapas no mínimo. Então, não dá para dizer, olha, não vai ter que ter isso daqui. Então, o que a gente pensou? Vamos pilotar esse treinamento, essa master mentoria de negócios, com um grupo bem pequeno, para que a gente consiga entender como funciona isso online, com os módulos que a gente descreveu, as horas todas, com esse case prático. Então, ter uma validação de um trabalho que eu já faço há muitos anos, individual, mas agora nós vamos fazer ele em grupo. Qual que é a ideia aqui? Caber no bolso dos empresários, caber no bolso das pessoas, trazer este know-how, isso que é usado com frequência e no dia a dia de grandes empresas, de empresas com alto faturamento, para o dia a dia do pequeno, micro e médio, que acha que planejamento não é coisa de empresa do tamanho dele, mas ele precisa para sobreviver, para ele acabar com a estatística de 60% de falência nos primeiros 5 anos. É assim que ele vai conseguir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um participante que tem o seguinte perfil. Quem que eu gostaria que participasse desse piloto, né? Ele teria que ser uma pessoa interessada em se desenvolver, aprender e gerar resultado de negócio. Primeira coisa, interesse. Se eu vou pilotar todas essas técnicas, todo esse conhecimento, a pessoa que vai estar do outro lado, ela tem que estar interessada. Não dá para a gente trabalhar com uma pessoa que está desinteressada. Então, foge completamente da ideia de fazer um piloto. A gente tem dado conteúdos, eu dei planejamento estratégico, dei planejamento pessoal e agora estou dando planejamento profissional. Está tudo grátis, com todas essas dicas, tudo lá no meu canal do YouTube, você pode ver, rever e utilizar. Então, são conteúdos que eu estou tentando ajudar esses empresários, mas tem coisas que precisa ser analisado o caso dele. Não pode ser tão genérico. Por isso veio essa ideia de fazer essa master mentoria. Queremos que ele se comprometa em fazer todas as etapas do processo, fazer os 3 módulos, passar pelas 15 ferramentas, pelo bem dele e para a validação do nosso piloto. Então, eu preciso ter essa pessoa com certeza de que ela está comprometida e com certeza que ela está interessada em fazer essas 2 coisas. Como a gente falou, a conta que eu fiz por baixo lá, um processo desse custa em torno de R$15 mil para um cara fazer um trabalho desse jeito dentro da empresa dele, se ele for contratado. Se ele, mas eu posso contratar uma mentoria, eu faço uma gestão de empresa numa empresa uma grande, aí, numa FAAP, no FGV, é mais barato. Mas não tem esse modelo. Não é um trabalho prático voltado ao teu negócio, rápido e eficiente nesse sentido. É mais teórico, é mais acadêmico, é mais profundo e leva mais tempo. Mas se a pessoa, que foi uma das opções que eu coloquei lá atrás, que ela pode seguir, deve seguir se ela quiser. Estamos tentando dar mais alternativas. E o que a gente colocou aqui? Para ter certeza que essa pessoa vai fazer o processo, a gente estabeleceu um valor simbólico de R$600. Até dividir aí, 12 pizzas. Das de manjericão, né? Eu acho que é R$60 só, né? Tá mais caro as outras, eu acho. As pizzas mais elaboradas, borda recheada, você vai acabar pagando mais que isso aí.
Então, 12 pizzas, que vai dar mais ou menos 2% de um projeto normal. Ah, Carlos, por que você pôs esse preço? Porque de graça ninguém dá valor. As pessoas não fazem, as pessoas não seguem, põe outra coisa na frente, ela não precisa, não está doendo. Ela não mede o tamanho da dor dela. E olha que essa dorzinha vai ser bem pequenininha, só para a pessoa falar, nossa, eu preciso acompanhar isso aqui. Porque ela vai ter a vantagem depois, o negócio dela, a carreira dela vai ter a vantagem, e eu vou conseguir pilotar esse produto para lançar ele depois, provavelmente em fevereiro ou março. A gente deve modelar ele inteirinho, discutir todos os blocos, quantas horas, valores, vai estar tudo bonitinho. E esse pessoal VIP bacana, que são essas pessoas que me acompanham, assistem meus vídeos e acreditam no meu trabalho, que eu quero estar junto, pouquíssimas pessoas, para poder desenvolver, ouvir, aqui não está bom, aqui melhora, ter esse ajuste no projeto. Então, é uma via de duas mãos, é um projeto ganha-ganha. Se você está interessado, viu que isso aqui bate com você, gostou aí do planejamento estratégico, planejamento profissional, planejamento pessoal, e acha interessante participar desse piloto, e olha que vai ser piloto raro, vão fazer, vai encher rapidinho e depois vai poder fazer, mas no preço normal já, VIP padrão, que vai ser um precinho que vai encaixar dentro do bolso dos empresários, que a gente está tentando fazer uma coisa bem, que seja viável para nós e também para todo mundo. Mas faz o seguinte, ó, lê aí esse quadradinho do QR Code, que é a lista VIP do meu Telegram, e vocês vão lá, vocês podem procurar, conversar comigo diretamente, ou procurar pelo direct, ou qualquer outra mídia, me mandar uma mensagem dizendo, olha, Carlos, eu tenho interesse de participar desta sua primeira turma aí de piloto, que é uma turma piloto, é uma fase beta, para que a gente tenha isso muito ajustadinho quando entrar na fase de vendas mesmo, né? Que eu espero que a gente atinja aí uma boa quantidade de empresários entrando numa janela que eu vejo bastante carente. Bom, pessoal, eu deixo aqui, nós estamos aqui com 15 minutos do nosso tempo, a gente programou das 7h30 às 9h, tivemos aí 10, 15 minutinhos de problema no início, peço perdão novamente, no próximo será muito melhor. Já um consultor me falou uma vez, há muito tempo atrás, quando você tiver uma coisa nova, tenha uma coisa nova. Porque quando você tem várias coisas novas, o problema é maior. Eu troquei de notebook, e o meu notebook não reconheceu tudo que precisava, foi mesmo difícil. O velhinho estava aqui do lado desligado, foi mesmo um parto, né? Mas todo mundo já passou por isso, show de bola. Na próxima, nós vamos ter computador já testado, o YouTube testado e Instagram testado, até a gente vai pilotar isso aí dentro das turmas para ficar bem redondinho. Se vocês têm perguntas, dúvidas, alguma coisa que vocês queiram saber, eu vou deixar vocês aqui, até vou parar de dividir a tela para eu poder ver o chat de vocês, e fico aberto aí a perguntas, eu não sei se já perguntaram alguma coisa que eu não vi, e me ajudem aí, não sei, Roberta, Ana. Se vocês quiserem, pode mostrar. Ah, até legal, o pessoal que está assistindo aqui, que está junto, eu gostaria até que vocês colocassem a telinha, vamos tirar uma fotinha aqui legal de todo mundo, abram suas telas ou suas fotos, se vocês estão de pijama, já dormindo, de touca, então põe uma fotinha bacana sua, põe uma carinha do cachorro, vamos abrindo aí as câmeras para a gente ver todo mundo. Deixa eu ver aqui uma forma de dividir tela, você consegue dividir legal aí, Rô? Isso, bacana, eu estou aqui, minha tela está aparecendo. Cadê aqui? Beleza. Bastante gente. Não consigo. Tá com essa tarja branca aqui que eu tô tendo probleminhas. Isso aqui eu vou descobrir também depois o que é. Mas eu vejo que já estão abrindo as telas. Olha lá, tem gente que não abriu, tá tímida ainda. Gente, vocês que estavam dormindo, vocês que foram tomar um lanche no meio da apresentação, volta correndo para a gente tirar uma foto agora, para eu marcar aqui todo mundo que foi visto. Ó, estou vendo aqui na tela da Roberta, legal. Falta mais uns 4, 5 aí para a gente fechar uma tela bacana. Deixa eu ver pela sua aqui, vou sair da Nívia com a sua. Gilberto, Tiago, Ana Paula. A Paula, uma Corolla aqui. Daniele, Geraldo, Elizabeth. Pessoal... Carlinhos, está me vendo, Carlinhos? Ô, João! O João tá com foto. Você tá bem vestido, João? Como é que é? Rapaz, é o seguinte, eu assisti uma palestra de um amigo meu outro dia, sim, dizendo como a pessoa deve assistir uma palestra mesmo online, né? Porque tem gente que assiste sem camisa, de cueca, deitado, dormindo, né?
ele disse de uma maneira, por exemplo, com tanta classe, que eu nunca na minha vida eu vou assistir uma palestra, mesmo online, sem ser bem vestido e tal. Então, eu estou aqui com a camiseta, que eu gosto muito, né? Está aqui a camiseta, né? Nossa, mas na maioria das vezes, na maioria das vezes eu assisto, só falta botar a minha melhor gravata para assistir qualquer reunião online, ok? Mas em Fortaleza, gravata judia, hein? Ah, sim, mas é o jeito, né? Aí judia, aí pode ficar de camiseta que está muito bom. A gente tá... Essa formalidade, eu acho que o mercado não está exigindo mais, né? Então. É muito bom. Bom, gente, tirou aí a fotinho? Já tem bastante gente aí? Legal, já estamos guardando para a gente ter aí todos colocados. Agradeço a participação de vocês. Esse nosso bate-papo vai estar gravado lá no canal do YouTube. A gente vai editar aquele começo trágico e vamos colocar só a parte que interessa para ficar mais fácil de vocês verem. E fica aí o convite de vocês entrarem na lista VIP e quem tiver interessado ou conhece pessoas que possam querer participar desse piloto, fala rapidinho. A gente vai esperar aí uns 2, 3 dias, depois fazer um bate-papo individual com cada um, ver se bate o perfil e começar o piloto. Beleza? E amanhã temos almoço? Amanhã, é verdade, João, muito obrigado. Amanhã nós temos o almoço executivo com o Gilberto, que está aqui com a gente. Gilberto, pode abrir o microfone aí e falar um oizinho para a galera. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Gilberto? Oi, Gilberto. Gilberto. Vamos almoçar amanhã, né? Vamos almoçar junto amanhã. Com certeza. Eu espero que seja uma boa picanha, assim, um churrascão bonito. Eu acho. Vai ser na casa de quem? É na casa do Carlos Andrade aí, ó. Pode deixar que eu vou deixar o meu prato aqui na câmera, fica tranquilo. Não tem problema, não. A gente vai fazer tudo bem. Mas você pode deixar seu prato. Gilberto, fala aí um minutinho aí do que você vai contar para a gente amanhã um pouquinho, vai falar da tua experiência aí na área, o que você trabalha com o quê, conta para esse povo aí que não te conhece. Isso, esse povo que não me conhece ainda. Minha empresa chama-se Pensei Nisso, a camisa está aqui, ó. Pensei nisso. Nós somos uma empresa de consultoria, assessoria técnica e parte de treinamentos, né? E nós estamos no mercado aí já há 4 anos, né? Nessa batalha aí, como o Vieira falou, o Carlos tem acompanhado aí minha trajetória desde o início aí, na verdade, né? A gente tem aí uma grande parceria já de muitos anos, pois trabalhamos juntos aí em uma empresa aí no passado e a gente acabou levando a amizade aí adiante. Então, amanhã o bate-papo nosso é sobre as dificuldades, né, que foi do ano de 2020, como foi enfrentar tudo isso aí de frente e conseguir tocar o negócio e ainda ter aí um crescimento, né? E as ideias criativas e algumas soluções que a gente aplicou, que vocês também podem aplicar no negócio de vocês aí, que eu também acredito que vai dar muito certo. Olha só, nossa, não fala nada não, porque senão o pessoal não vem almoçar. Para. Amanhã às 12h12 até às 12h42, porque o tempo é dinheiro e a gente tem que valorizar. São 30 minutinhos de conhecimento do Gilberto aí, não percam. Maravilha. Beleza, eu agradeço a oportunidade aí, viu, Carlos? E assim, espero que encontrá-los todos amanhã no almoço aí, hein? É verdade. Com certeza. Show de bola. Pessoal, então, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, vocês coloquem no meu direct, vocês fiquem livres aí para conversar. E agradeço a participação, espero que tenham gostado e vou me despedir de vocês agora. Boa noite para todos. Um abraço. Tchau, tchau.